precisa aprender em primeiro lugar, não é nos contentar com a conta bancária, com o emprego, com a casa, com o carro. Você precisa em primeiro lugar aprender a se contentar no Senhor. Entende? Depois comece a se contentar com o seu cônjuge, com a sua casa. Quantos irmãos aqui, olha, às vezes eu olho para algumas pessoas aqui, essas pessoas é uma inspiração para a minha vida. Aqui tem irmãs que elas não fazem ideia, a inspiração que elas são para mim. Imagina você perder sua filha, seu filho, morrer, você perdeu um filho, depois você perde o marido, e muitas dessas pessoas que me procuram para fazer essas queixas não perdeu ninguém, mas eu conheço pessoas aqui no nosso meio, que perderam, que enterrou sua filha, que enterrou seu marido. Eu viro para essas pessoas e digo, você é uma leoa, você é uma rocha. Essas pessoas acham que elas são uns pigmeuzinhos, é nada disso, são esteios aqui no meio dessa assembleia, não fazem barulho, mas são mulheres que quando chegam diante de Deus, eu tenho certeza, Deus abre a ala do seu trono para poder ouvir a oração dessas pessoas. Essas pessoas é inspiração para mim, deve ser para você. Quantas irmãs aqui foram abandonadas pelos seus maridos, eles deram as costas, foram viver com outras pessoas, e essas mulheres estão aqui firmes, servindo o Senhor. Isso aqui é luta, isso aqui é dor, mas os irmãos estão felizes dentro de casa, com seus cônjuges, com seus filhos. Imagine, uma pessoa que está no estado terminal, um câncer terminal, e vira para mim e diz, Luiz, não quero que a igreja ore por mim, eu não quero, meu estado é terminal, eu não tenho outra saída, eu não quero que vocês orem por mim, não me impeça de encontrar com o Senhor. É com esse tipo de gente que eu gosto de sentar e ouvir, não é aquelas pessoas que estão com a unha encravada, está murmurando porque tem uma mão ainda cheia de dedos. Tem um ditado, não sei quem foi que escreveu, disse, eu que reclamava de não ter sapatos, encontrei alguém que não tem os pés. Murmuração, falta de contentamento interior, isso nasce, brota de um coração incrédulo. Meu irmão, minha irmã, aprenda a se contentar com o Senhor, sua vida está nas mãos dEle, não deixe a circunstância do mundo, as coisas periféricas, tirar a sua alegria no Senhor. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, e esse que diz aqui em Filipenses capítulo 4, sabe onde ele estava? Numa masmorra, ele estava algemado numa parede, ele estava no corredor da morte. Sabe o que ele disse? Alegrai-vos no Senhor, é alegrar nele, não é alegrar com as coisas que ele te faz, é que ele seja a nossa alegria. Há poucos dias eu visitei um irmão, desfigurado, meu coração ficou acelerado quando eu vi aquele irmão, servo de Deus, um homem especial, que o Senhor tem um chamado extraordinário na vida dele, totalmente desfigurado, depressivo. Irmãos, eu confesso para vocês, que até eu fiquei depressivo o dia que eu fui visitá-lo, que era uma depressão tão profunda, que me assustou. Alguns irmãos me pediram para visitá-lo, eu disse para os irmãos, não vão visitá-lo, tão chocante. Eu entendo, irmãos, depressão é uma doença, como a doença cardíaca, eu entendo, é uma doença psicológica, neurológica, eu entendo, mas irmãos, existe algo que nós precisamos ver no nosso Senhor, precisamos encontrar algo, satisfação nele, precisamos encontrar nele o nosso socorro, porque senão você começa a entrar num estado de incredulidade, você vai perdendo o contentamento, você vai começar a se levar pela onda da vida. Nós estamos aqui de passagem, olhe para essas pessoas, conviva com essas mulheres, com essas pessoas, essas colunas irreputáveis, conviva com essas pessoas que sofrem, como disse o irmão Charles Swindoll, nunca confie num cristão que não saiba o que é sofrimento, e é verdade, porque o sofrimento é que transforma caráter,
Sofrimento, mas a palavra de Deus é o instrumento de transformação de caráter. Senão nós vamos ficar o quê? Murmurando por tudo. Murmura por causa da cor do carro. Murmura porque não conseguiu trocar o carro. Murmura porque o apartamento tem que ser maior. Murmura porque o salário não teve o aumento esperado. Para com isso. Começa a viver daquilo que o Senhor te dá, daquilo que Ele multiplica na sua mesa. Começa a ver que não é nisso que você tem que colocar sua satisfação, é no Senhor. Porque quando você muda o centro da sua devoção, ou se a sua devoção depende de você estar emocionalmente bem, financeiramente bem, se é assim que você tem um coração disposto para amar o Senhor, eu quero dizer que você tem um coração incrédulo. Um coração incrédulo é um coração que não encontra no Senhor sua satisfação. E Ele pode fazer o que quiser, como Ele fez para esse povo. Mas eles nunca encontravam satisfação no Senhor. Eu não acredito, irmãos, que milagre é um fim em si mesmo. Eu acredito que milagre é o meio do Senhor se revelar a nós. No final, e às vezes as pessoas ficam pensando, por que Deus não ressuscita hoje as pessoas? Não adianta ressuscitar as pessoas, elas vão morrer de todo jeito. Porque se Ele nos ressuscitasse, se a gente tivesse vida eterna, valeria a pena. Olha, imagina um cristão que morreu no Senhor, experimentou por alguns segundos as glórias, que maldade é ele voltar para a terra. Entende? Eu penso que a pior coisa que pode acontecer com um cristão é ele morrer e ressuscitar. Ou não, irmãos, eu estou enganado, a gente pode terminar a reunião aqui e ir embora para casa. Mas a gente, o coração nosso é tão preso a esse mundo, que a gente define tudo fora daquilo que é a palavra de Deus. Milagres não tem como objetivo nos tornar pessoas melhores. Não. O milagre não nos dá imortalidade. O milagre nos dá o Senhor. Lembra quando Jesus curou 10 leprosos? Quantos que voltaram para Ele? Só um. E os outros? Seguiam a vida. Agora você vê, todos aqueles leprosos foram verdadeiramente curados, mas só um foi libertado. Ele percebeu que a grande doença dele não era a lepra, era a visão, porque aquele conseguiu ver Cristo, e os outros conseguiram ver aquilo que Cristo fez, e não quem Ele é. Percebe, irmãos, o que você procura, o que nós procuramos? É no Senhor que está todas as respostas para a nossa alma inquieta. Então vamos lá. O Senhor não fez muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Não existe avivamento por causa da incredulidade. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Eu quero encorajar todos vocês. Vão aos pés do Senhor. Vão aos pés do Senhor. E diga para o Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Veja o quanto existe de incredulidade dentro de mim. Veja o quanto existe nesse coração perverso. A incredulidade que tem me afastado de Ti. Esses dois aspectos aqui, incredulidade e carnalidade. Nenhum coração é mais perverso, irmãos, do que um coração incrédulo. Nada ofende mais a Deus do que a incredulidade do seu povo. Vou repetir isso. Nada ofende mais a Deus do que a incredulidade do seu povo. Você pode olhar aí para as pessoas usando drogas, roubando, fazendo tudo que você acha que é pior. Realmente, tudo isso ofende a Deus, ofende a lei de Deus. Mas sabe o que ofende a pessoa de Deus? A incredulidade daqueles que são seus filhos, a incredulidade daqueles que receberam o dispensar da graça, a incredulidade daqueles pelos quais Cristo morreu. Isso ofende a Deus. O pecado em si ofende a lei de Deus. A incredulidade, ela nos afasta de Deus. O que quer dizer? O pecado, ele fere a lei de Deus. Mas o que nos faz perder a presença de Deus é a incredulidade. E aqui não está falando da incredulidade dos ímpios, aqui está falando da incredulidade daqueles que se dizem cristãos. Essa exortação não é para o mundo, essa exortação é para mim, é para você. Consegue entender? Olhe bem, a incredulidade é uma arma maligna,
que nos impede de ter intimidade com Deus. Olhe bem,